tarde. Hoje a gente vai falar de transtornos ansiosos, né? Eu acho que é o transtorno que a gente mais vive palpável perto da gente no nosso dia a dia. E eu acho que é o transtorno que mais rende dúvidas, que mais rende assunto relacionado a ele. Então, eu vou estar compartilhando minha tela com vocês e a gente vai conversar, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo meus slides? Sim. Pronto. Então, quando a gente vai falar dos transtornos ansiosos, a gente precisa entender a primeira coisa, o que é uma mente ansiosa, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, muitas vezes as pessoas elas acham que ser ansioso é, sábado vai ter um show. Eu não vejo a hora que sábado chegue para eu ir para esse show. Isso é uma ansiedade que a gente vai ver que é uma ansiedade fisiológica, né? É normal do nosso organismo a gente se preparar para algo, né? A gente querer que algo que tende a ser muito bom chegue. Mas uma mente ansiosa, ela não é isso. Uma mente ansiosa, ela é um céu em forma de tempestade. São pensamentos intrusivos e que esses pensamentos eles vão surgir como um raio, com preocupação que circulam como nuvens densas. As pessoas se sentem perdidas na névoa da incerteza e buscando desesperadamente um porto seguro. Eu costumo dizer que ter ansiedade, né, ter uma mente ansiosa, é estar com a pá e a vassoura na mão para apanhar um copo que ainda nem quebrou. E a gente nem sabe se ele vai quebrar. Então, a ideia da ansiedade é quem tem o transtorno de ansiedade, está muito ligado à ideia de sempre ter a necessidade de se preparar para o pior. De ter uma necessidade de tudo está muito relacionado a coisas ruins. Então, é sempre como se fosse um mecanismo de defesa. A pessoa ela tem a necessidade dela estar pronta para caso algo ruim aconteça. Então, algumas frases que a gente escuta corriqueiramente de uma mente ansiosa é: e se algo der errado? E eu não vou conseguir lidar com isso, todos estão me julgando, preciso ter certeza absoluta. E esses pensamentos intrusivos, eles são muitas vezes recorrentes, né? E aí eles vão se caracterizar como um padrão cognitivo de uma ansiedade patológica. A gente pode dizer que a definição, eu vou estar sempre trazendo agora para vocês sempre uma comparação entre o que tem lá no DSM-5, né, e o que Dalga Larrondo fala. Ele diz que ansiedade é um estado emocional de apreensão e de desconforto diante de um futuro, caracterizado por uma série de tensões e de incertezas. Já o conceito que traz no DSM-5, ele define como uma antecipação de ameaças futuras, né, acompanhadas de sintomas físicos e de sintomas comportamentais. E a grande questão é a gente entender o que essa ansiedade, ela passa de ser fisiológica, qual o limite dela de fisiologia, né, da natureza do ser humano, e passa a ser patológica. Então, a ansiedade, ela se torna patológica, a gente pode dizer, quando ela ultrapassa esse limite adaptativo, né, que aí causa um sofrimento significativo e um prejuízo funcional. E a gente vai tentar entender um pouquinho o que é esse limite adaptativo, né? O que o nosso cérebro entende como a necessidade de adaptação. Então, a gente vai traçar hoje nessa aula uma necessidade de estar sempre comparando o que é uma ansiedade adaptativa versus uma ansiedade patológica. Então, uma ansiedade normal essa ansiedade adaptativa, né, que é uma resposta útil e protetora, que sempre está nos preparando para algo, né, para enfrentar desafios, para enfrentar perigos reais no meio ambiente. Por exemplo, até aqui tem um exemplo prático, se hoje eu estou na sala e de repente eu digo, olha, a gente vai apresentar um seminário, cada um vai apresentar o que aprendeu da disciplina até agora, né? Vai surgir um nervosismo, você vai ficar com a sensação de que um pouco de taquicardia, mas é o seu organismo entendendo o processo adaptativo, né? E aí a preocupação constante, ela se torna paralisante. Quando a gente está falando de ansiedade normal, ela é proporcional ao estímulo, ela é temporária e situacional, ela melhora o desempenho e não causa prejuízo funcional. Já a ansiedade patológica, ela apresenta sintomas excessivos, persistentes e incapacitantes, que comprometem diretamente a qualidade de vida. Além do mais, ela é totalmente desproporcional ao estímulo, ela pode ser crônica ou generalizada,
ela prejudica o funcionamento e causa sofrimento intenso. Então, quando a gente fala aqui do exemplo prático, né, a gente passa por situações que nos deixam nervosa. Por exemplo, a gente vai conhecer uma pessoa importante, a gente fica nervoso. A gente vai para uma entrevista de emprego, a gente fica nervoso. A gente vai receber uma nota de uma prova, a gente fica nervoso. Mas isso é processos adaptativos do nosso organismo. Quando isso passa a ser desproporcional ao estímulo, isso vira patológico. E o que são os transtornos de ansiedade, né? O que eu posso definir como transtorno de ansiedade? Eu posso dizer que o transtorno de ansiedade, ele é um medo e ansiedade persistente. São sentimentos que vão ser intensos, que vão além da reação normal, né, do estresse cotidiano, mantendo-se por longos períodos. Eu posso falar que a ansiedade, ela está ligada diretamente a um excesso desproporcional, né, como a gente vem falando. E a intensidade da resposta emocional não corresponde à ameaça real presente no ambiente. E a grande questão é porque vai gerar alterações comportamentais. E essas mudanças, elas são mudanças que se tornam disfuncionais, principalmente nos padrões de comportamento, para tentar mitigar esse sentimento desconfortável. A ansiedade, a gente pode dizer que ela é uma resposta emocional complexa. Todo o nosso processo de emoções, toda a nossa questão de ligada ao nosso processamento emocional, ele vai incluir as nossas amígdalas, que aí vocês já sabem, mas só para reforçar, não é as nossas amígdalas da garganta, tá? Porque uma vez eu estava falando sobre isso em uma aula, a menina fez, mas como é interessante, professora, como as nossas amígdalas na garganta têm a ver com as nossas emoções. Não são, tá? Por favor. A nossa amígdala, né, ela está ligada diretamente a esse processamento emocional. Nós temos a parte de frontal, né, de córtex pré-frontal, que ele está ligado à questão do nosso controle executivo, ao nosso processo de tomada de decisão, né, e o sistema límbico, que está diretamente ligado à nossa regulação emocional. Eu costumo dizer que aquele filme Divertidamente, aquela central de comando, ela, grosso modo, ela é uma representação do que seria nosso sistema límbico, né? As nossas emoções estão ali sendo processadas. Tanto que o sistema límbico, lá no lobo da ínsula, a gente vai ver que tem uma parte que lá a gente é que vai decidir o que vai ser memória para a gente guardar, né, e memória que vai ser descartada. Então, a importância da conexão. Então, não é um simples ato de ficar nervoso ou não ficar nervoso, né? É uma resposta emocional complexa. E essa ativação generalizada, ela explica principalmente a variedade de sintomas físicos. Porque essa é uma das grandes questões, é que a ansiedade, ela além de estar diretamente influenciando no psicológico, ela altera também o nosso fisiológico, né? A gente vai ter repercussão física. A gente vai sentir dor no peito, dor no estômago, às vezes a sensação de que o braço está formigando, falta de ar, taquicardia. Então, são situações que vão levando a uma resposta emocional de alta complexidade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que lembrar que a ansiedade ela vai ter um ciclo. E esse ciclo da ansiedade, ele inicia num gatilho inicial, que é uma situação, um pensamento, um sonho, uma sensação física, que inicia essa resposta ansiosa. Essa resposta ansiosa, ela vai ter uma ativação desses sintomas físicos e sintomas psicológicos, e principalmente pensamentos catastróficos, tá? Aí começa a ideia da evitação, que é o comportamentos evitativos, ou de segurança para trazer um alívio temporário, e a manutenção, né, que é um padrão, o reforço do padrão ansioso, aumentando, assim, a sensibilidade para gatilhos futuros. Então, eu tenho esse ciclo, e ele é um ciclo que eu posso chamar de um ciclo vicioso, né? Então, baixa um gatilho para desencadear ele por completo. A ansiedade, a gente pode dizer que ela é uma resposta emocional e fisiológica. Ela envolve, como eu já disse, né, os circuitos cerebrais, e esses circuitos cerebrais, eles são complexos, especialmente a amígdala, e o córtex pré-frontal, né, gerando respostas tanto psicológicas quanto somáticas. O DSM-5, ele traz a classificação de transtorno de ansiedade. E uma coisa que é importante a gente falar, né, houve em 2013 uma reorganização estrutural. E com essa reorganização estrutural,
se teve, eu acho que um dos transtornos mais mexidos, vamos dizer assim, foi o transtorno de ansiedade. Ele foi criado um capítulo específico, né, e para alguns critérios precisos. Houve exclusões importantes dentro da ansiedade, que foi o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático, que eles foram movidos para capítulos próprios, tá? E aí foi definido um critério de diagnóstico. Esse critério de diagnóstico se baseia em durações específicas, em intensidade dos sintomas e impacto no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas. A gente já vem discutindo, para quem está na liga há mais tempo, ou para quem entrou agora e prestou atenção um pouquinho, percebeu que a gente sempre vai falar dos transtornos, e quando a gente vai falar dos critérios de diagnóstico, ele sempre vai focar nessa grande questão, né? Qual o impacto social? Qual é o impacto ocupacional nesse processo, né? Então, a gente sempre está mostrando qual é o impacto que tal transtorno ele termina causando. E aí, a grande questão é entender que a gente não é só um ser social, um ser ocupacional, né? E tem outras áreas e que terminam direto ou indiretamente sendo atingidas. Quando a gente fala da ansiedade dentro do DSM-5, dentro do DSM, na realidade, eu consegui fazer uma evolução cronológica para a gente entender, tá? No DSM-1, lá em 1952, a reação de ansiedade, ela era classificada como uma reação psiconeurótica, né? Por volta de 1968, quando foi feita uma nova tiragem, né, que é o DSM-2, é caracterizado como neurose de ansiedade. Ela era uma categoria diagnóstica ampla. No DSM-3, em 1980, ocorre a revolução, né, ocorre a separação dos transtornos de ansiedade para categorias específicas. No DSM-4, que é o de 94, ele tem um refinamento dos critérios e inclusão de TOC e de TEPT, que é na questão do capítulo, né, que é transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Já no DSM-5, que ocorre a mudança em 2013, tanto o transtorno obsessivo compulsivo quanto o estresse pós-traumático, eles ganham capítulos próprios, né? Então, ganham critérios mais precisos para cada transtorno. Então, a evolução, a gente consegue ver que essa evolução até mesmo na própria linha de diagnóstico, ela reflete um avanço do conhecimento científico. Se a gente parar para pensar um pouquinho, e a gente para ver pessoas um pouco mais idosas, se a gente chegar e for contando as questões sobre um diagnóstico de ansiedade, muitas vezes a gente vai escutar, menina, isso é frescura, no meu tempo isso era falta do que fazer. No meu tempo tinha tempo para essas frescuras, não. Por quê? Porque era uma coisa que era pouco falada, era pouco discutida. Então, a gente vai vendo que conforme vai evoluindo, né, a gente vai vendo a necessidade de se estudar, a gente vai vendo a necessidade de se falar. E aí, quando a gente começa a falar, novos estudos vão aparecendo, novas realidades vão aparecendo, e a gente consegue fazer coisas que às vezes a gente juntava, dizia, isso aqui é tudo uma coisa só, né? E hoje a gente consegue separar isso muito bem. Os transtornos de ansiedade listados no DSM-5, a gente tem a ansiedade de separação, né, que é o medo excessivo de separação de figura de apego, fobias específicas, medo intenso, principalmente de objetos ou situações particulares, transtorno de pânico, que é um ataque recorrente de ansiedade intensa e súbita, ansiedade generalizada, que é a preocupação excessiva sobre diversos aspectos da vida, mutismo seletivo, que é a incapacidade de falar em situações sociais específicas, ansiedade social, que é o medo de situações e avaliações negativas, e agorafobia, que é o medo de locais onde escapar seria difícil, né? Um exemplo clássico seria elevador, tá? Ansiedade induzida, que é causada por alguma substância ou por alguma condição médica. Professora, e tem substância que causa ansiedade? Sim, tem substância que causa ansiedade, tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Quando a gente vai falar da ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, eu criei um fluxograma para a gente gerar um diagnóstico, tá? A gente pode ver a questão para gerar o diagnóstico, ele vai falar de preocupação excessiva, que ela vai estar presente
por mais ou menos 6 meses, um controle, né, difícil controlar a preocupação, sintomas físicos, que é maior que 3 semanas, né, menor que 3, e inquietação, ou maior que 3, desculpa, inquietação, fadiga, concentração, irritabilidade, tensão e sono, e impactos de inclusão, que é o comprometimento funcional e excluir substâncias e condições médicas. Aí a gente vai começar a conversar sobre isso especificamente, tá? Quais são os critérios que são utilizados para diagnóstico, né? Então, nós temos sintomas claros e específicos, que é a questão da presença de manifestações características do transtorno, que aí vai ser claramente identificáveis e mensuráveis. A duração mínima estabelecida são sintomas que devem persistir por um período mínimo, definido de cada transtorno específico. Um prejuízo significativo, funcional significativo, que é um impacto negativo na área social, ocupacional, ou qualquer outra área importante de funcionamento, e a exclusão de outras causas, né? Sintomas que não são melhor explicados por condições médicas. E o que é que Dalgal Armando fala sobre transtorno de ansiedade generalizada, né? Ele diz que a ansiedade generalizada, ela se manifesta por sintomas ansiosos excessivos, duradouros e sem motivo aparente. A pessoa vive permanentemente angustiada, tensa, preocupada e irritada. A característica central, eu posso dizer que são os sintomas ansiosos excessivos e duradouros sem causa ou nenhum motivo aparente que justifique. Só que aí uma grande questão é que muitas vezes a gente fala assim, quando a gente vai atender alguém com ansiedade, né, muitas vezes a gente fala assim, tá tudo bem, não tem motivo para isso, mas para aquela pessoa, na mente daquela pessoa, pode haver um motivo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com algumas falas que a gente pode ter, tá? O estado permanente, o paciente, ele vive em estado vigilante, né, em constante angústia, tensão, preocupação, irritabilidade, permeia o seu cotidiano. E a diferenciação clínica, ela é fundamental entre o que é uma crise, um transtorno de ansiedade generalizada e o que é uma crise ansiosa, e reside justamente na diferença da duração prolongada e na ausência de gatilhos específicos identificáveis. O que é que eu posso comparar quando eu falo de uma crise de ansiedade generalizada e uma crise ansiosa? A crise ansiosa, ela vai ter uma duração curta e um gatilho claro. Então, eu vou ter uma reação aguda a um evento, né? Uma duração, ela vai ser limitada e passageira e um gatilho identificável. Já quando eu falo de um transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho uma duração prolongada e sem uma causa óbvia. Então, eu vou ter uma ansiedade crônica e persistente, eu vou ter uma duração prolongada, maior que 6 meses, e sem uma causa imediata clara. Como é que a ansiedade ela se comporta no nosso país, né? 30% é a prevalência ao longo da vida, aproximadamente 30% da população brasileira vai apresentar algum transtorno de ansiedade durante a vida. Hoje a gente tem o equivalente a 18 milhões de brasileiros afetados com transtorno de ansiedade, e isso a gente fala de transtorno diagnosticado, tá? E 2 vezes mais de subdiagnóstico, né? Os estudos indicam que para cada caso diagnosticado, há pelo menos outro não identificado. Então, o subdiagnóstico, ele é frequente, e o impacto social e econômico, ele é diretamente significativo, com um aumento expressivo da prevalência nos últimos anos, e especialmente entre jovens e adultos jovens. E um outro fator muito desencadeante da questão da ansiedade, a gente pode considerar a pandemia do Covid-19, que agravou ainda mais esse cenário epidemiológico. Então, quando a gente vai ver a questão da prevalência de transtorno de ansiedade no Brasil, a gente vai ver que alguns dados, eles vão ser baseados em estudos epidemiológicos brasileiros recentes. A gente vê que o transtorno de ansiedade generalizada, ele está sempre ali liderando, seguido de alguma fobia específica, seguido da ansiedade social, transtorno de pânico e agorafobia. Então, você vai vendo que é uma linha que tende a sempre estar em crescimento. E vamos falar mais especificamente de transtorno de ansiedade generalizada. Qual é a definição dele, né? Segundo o DSM, são ansiedades e preocupações excessivas, né? Uma apreensão persistente, difícil de controlar sobre diversos eventos
sobre ou uma atividade cotidiana, sobre trabalho, sobre escola, saúde e relacionamento. Algum ponto disso. A duração mínima de 6 meses, né? Os sintomas, eles devem estar presentes na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses consecutivos, que caracteriza aí, assim, o transtorno. A dificuldade do controle. A pessoa encontra uma grande dificuldade em controlar a preocupação, o que parece ter vida própria ou de dominar seus pensamentos. Quais são os sintomas associados ao transtorno de ansiedade generalizada? Segundo o DSM, para o diagnóstico, a gente tem que ter a presença de pelo menos 3 sintomas nos últimos 6 meses, né? Inquietação, que é sempre a sensação de estar no limite, ou constantemente nervoso, ou constantemente agitado. A dificuldade de concentração, né? Problema em manter o foco, ou um branco mental frequentemente. Tensão muscular, os músculos, eles estão constantemente contraídos, especialmente pescoço e ombro. Fadiga fácil, né, cansaço desproporcional ao esforço realizado, uma sensação sempre de esgotamento. A irritabilidade, que é a reação emocional exagerada, e baixa tolerância às frustrações. E perturbação do sono, ou dificuldade para adormecer, ou dificuldade para manter o sono, ou um sono não reparador. Eu acho que se a gente for conversar mais um pouquinho, né, a gente consegue bater fácil esse bingo aí com 3 sintomas, né? Todo mundo já teve aquela sensação de deitar e praticamente ser a hora que você já escuta o despertador, né? Então, a gente vê que a nossa sociedade, ela é uma sociedade de comportamento ansioso. Se a gente parar um pouquinho para analisar friamente, a gente tentar se colocar um pouquinho de fora, e for analisar o nosso dia a dia, as nossas atividades, a gente vai ver que a nossa sociedade, ela tende a apresentar um comportamento ansioso. Então, a gente tem que ver a questão da ansiedade crônica e difusa, né? Esse transtorno de ansiedade generalizada, ela se caracteriza, né, por essa preocupação persistente, generalizada, essa questão não focada. A única situação, é uma situação única ou um objeto. Ela é difusa. A apreensão ela é difusa. Daqui a pouco você está pensando, eita, os meninos vão para o colégio, será que vai acontecer alguma coisa no caminho? Eita, será que amanhã eu vou conseguir chegar no horário para trabalhar? E se eu for para casa hoje mais cedo, eu consigo fazer isso? Você vai pensando em tudo ao mesmo tempo. Você não tem, olha, a minha preocupação hoje, ela é exclusivamente com a faculdade. Mas eu estou preocupada com a faculdade, com o meu trabalho, com o meu casamento, com os meus filhos, com isso, com aquilo outro. A ansiedade generalizada, ela permeia múltiplos aspectos da vida. E isso, ela é constante. E a grande questão disso ser constante é porque ela traz um esgotamento físico e ela traz um esgotamento emocional do indivíduo. Quais são os critérios detalhados do DSM-5 para a gente trabalhar com o transtorno de ansiedade generalizada? Ansiedade e preocupação excessiva, né, ocorre na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses, relacionado a eventos ou atividades. Dificuldade para controlar a preocupação. A pessoa considera difícil impedir que pensamentos preocupantes dominem sua mente. A presença de pelo menos 3 sintomas somáticos, né, como a gente já viu, né, inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular ou perturbação do sono. Prejuízo clinicamente significativo, né? Os sintomas causam sofrimento e comprometimento tanto nas áreas sociais como na área ocupacional ou até mesmo em outras áreas tão importantes. E a exclusão de outra causa, né? Que a perturbação não é atribuível a um efeito fisiológico e a nenhum uso de substância. Depois eu vou explicar a vocês essa questão, um exemplo até meu, da questão do uso de substância, tá? Quais são os outros transtornos de ansiedade que a gente fala no DSM-5? A gente fala do transtorno de pânico, que ele é um ataque recorrente. Ele é súbito, ele é um episódio de medo. Esse medo é um medo intenso que vai atingir picos em minutos, tá? Ocorrendo de forma inesperada e recorrente. Os sintomas físicos intensos vai ser a palpitação cardíaca, a sudorese profunda, tremores, a falta de ar, a sensação de sufocamento, dor no peito e tontura. E a pessoa, ela fica com medo de novos ataques. Ela vai ficar com preocupações persistentes de ter um novo ataque de pânico, ou de como vai lidar com as consequências, né? De como se vai perder o controle ou ter um ataque cardíaco. E a gente vai ver que um dos maiores casos
e aí eu vou falar com propriedade por ser enfermeira e por já ter trabalhado em uma urgência hospitalar, a gente recebe muito paciente com um transtorno de pânico, com um ataque de pânico no momento, e ele achar que está infartando. Porque ele chega com dor no peito, ele chega com dormência no braço, e ele tem certeza absoluta que está infartando. Uma fobia específica, a fobia específica é medo intenso, persistente e irracional, direcionado a um objeto ou uma situação específica. A exposição de estímulos fóbicos quase sempre e invariavelmente provoca uma resposta imediata à ansiedade. Então, vai ter pessoas mais comuns, né? Vai ter animais. Então, tem pessoas que têm medo de aranha, medo de cães. Há um ambiente natural, como, por exemplo, a altura, né? Tem gente que tem medo de água, tem gente que tem medo de elevador. Então, sangue, injeção ou ferimento, né? E situações, né? Espaços fechados, voar. Para vocês terem noção de que isso é algo tão comum, que aí eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era pequena, desde pequena, na realidade, eu tenho medo de uma coisa altamente aleatória. No carnaval, eu tenho medo de alaúça. Ai, professor, é um povo fantasiado de bicho tocando no meio da rua. Sim, é um povo fantasiado de bicho tocando no meio da rua. Mas eu juro a você que até hoje é bem mais controlada. Mas tinha momentos em quando ia chegando perto do carnaval, e eu sempre morei em bairros que sempre foram muito populares, né? E aí eu escutava de longe, e às vezes ninguém escutava, eu escutava a batida da lata, eu dizia, lá vem uma laúça. E minha mãe dizia sempre que eu me corria para me esconder. E isso, eu casei, fiquei velha, casei, e eu lembro de um dia, estava na praia, e lá vi uma laúça. Eu simplesmente abandonei marido, menino, de um lado da rua, e atravessei para o outro lado, porque eu sabia que não ia cruzar com eles. Então, são medos que a gente não tem uma explicação específica, tá? Claro que alguns podem estar relacionados a um trauma, né? Que aí, na realidade, nem seria uma fobia específica, a gente já entraria como um estresse pós-traumático. Às vezes foi um contato com um bicho, às vezes o bicho mordeu, alguma coisa assim do tipo, né? E a gente tem essa sensação. Outra sensação muito forte é a questão de altura. Eu tenho uma conhecida minha, uma grande amiga minha, que a gente estava assistindo um filme, e um filme até antigo, chamado Náufrago. E chega no momento em que ele, para quem não assistiu, o filme fala sobre um cara que trabalhava tipo nos Correios dos Estados Unidos, né? E ele sofre um acidente de avião, estava com algumas entregas, e ele fica ilhado. E nisso todo mundo pensa que ele morreu, tudo mais, e ele vai sobrevivendo nessa ilha. E aí ele começa a investigar as coisas nessa ilha, né? Achar comida, montar um abrigo, mas chega um momento em que ele vai para um penhasco bem alto da ilha. E que a visão, dá a visão do mar inteiro. Eu lembro de estar assistindo esse filme com ela, e naquele momento, quando ela viu, ela automaticamente ela já ficou tonta, ela já começou com sudorese, ela já começou com taquicardia, por causa justamente do medo, né? Da fobia específica de altura que ela tem. Nós temos o transtorno de ansiedade social, e isso é bem interessante a gente discutir, porque hoje, muitos adolescentes, eles terminam sendo caracterizados como, ou diagnosticados, né, como ansiedade social, e a gente tem que saber separar, né, o que é a fase tão temida da adolescência e o que é uma ansiedade social de fato. É o medo, primeiro, é o medo de uma avaliação negativa, né, um receio intenso de ser julgado, humilhado ou constrangido, principalmente em situações sociais ou no seu desempenho. Situações temidas, né, como falar em público, comer ou beber na frente das outras pessoas, conversar com um desconhecido ou com alguma autoridade. E aí gera uma evitação social, que são comportamentos de esquiva, de interação social, prejudicando os relacionamentos e as oportunidades. O agorafobia é um medo ou uma ansiedade intenso sobre duas ou mais das seguintes situações. Né? Uma, usar transporte público, estar em espaço aberto ou em espaço fechado, ficar em filas em meio a multidões, ou estar fora de casa sozinho. É um medo de escape difícil, né? É uma preocupação de que escapar ou obter ajuda vai ser difícil caso desenvolva uma situação de pânico. Mas está diretamente associado ao pânico, né? Frequentemente eles coexistem, porque a pessoa que tem um transtorno de pânico, ela fica com medo de quando tiver uma crise, né? Ela não ter quem possa socorrê-la, né? Mas eles também podem ocorrer de forma independente.
tá? Que a gente só precisa colocar na cabeça que eles podem coexistir. E a restrição de atividades, que pode levar a um confinamento doméstico em casos mais graves, né? Limitando, assim, drasticamente a autonomia. Quais são os sintomas físicos e comportamentais da ansiedade? A gente vai listar como sintomas físicos e sintomas psicológicos. Nas manifestações somáticas, a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, a gente pode falar de taquicardia, palpitação, sudorese excessiva, tremor e tremor de extremidades, tontura e sensação de desmaio, sensação de aperto no peito, falta de ar, hiperventilação, tensão muscular persistente e distúrbios gastrointestinais. Esses distúrbios gastrointestinais podem ser dor no estômago, pode ser diarreia, tá? Manifestações psicológicas, pensamentos catastróficos recorrentes, preocupação constante excessiva, dificuldade de concentração, sensação de perigo iminente, irritabilidade e inquietação, insônia ou sono não reparador, comportamentos evitativos e hipervigilância ao ambiente. Aqui eu detalhei mais algum de forma por sistema, tá? Então, o sistema cardiovascular, a gente tem taquicardia, palpitação, dor, desconforto no peito, alteração da pressão, sintomas gastrointestinais, né? Náuseas, desconfortos abdominais, diarreia ou constipação, a sensação da boca seca. Sistema musculoesquelético, a gente tem as tensões, os tremores, as dores musculares crônicas. No sistema respiratório, a falta de ar, a sensação de sufocamento, respiração acelerada, sensação de aperto na garganta. Já no sistema nervoso, a gente pode ter a questão da tontura, da vertigem, formigamento, a sudorese excessiva e ondas de calor ou ondas de frio. Então, aqui a gente falou um pouquinho dos mais comuns, né? A sudorese, que é aquela transpiração excessiva, especialmente na palma das mãos, palma dos pés e axila, tá? Mesmo sem calor. A gente não está falando de que João Pessoa hoje está absurdamente quente e eu resolvi fazer uma caminhada no meio-dia, eu vou suar. Não, não é isso, tá? Em um ambiente que aparentemente não está quente, mesmo o calor não está excessivo, e a pessoa vai suar. Já as náuseas é esse desconforto abdominal, né? A sensação de enjoo. A taquicardia são os batimentos acelerados, né? A sensação de que o coração é uma banda, que o coração é uma bateria, que está pulando. Os tremores, agitação involuntária das mãos, das pernas ou do corpo inteiro. Então, tem pessoas que estão o tempo todo balançando as pernas. Ou o tempo todo, se você pedir para esticar as mãos, ela vai tremer. A tontura, que pode trazer uma sensação de desequilíbrio, uma vertigem ou a sensação de que a cabeça está leve. Muitas vezes o paciente ele pode dizer, eu tenho uma sensação de que está tudo solto na minha cabeça, tá? E a dispneia, que é a falta de ar, ou a sensação desse sufocamento, uma respiração mais curta e mais rápida. Alguns comportamentos, eles vão ser gerados em torno de comportamentos evitativos e disfuncionais. Esses comportamentos de evitação de situação, né, é uma recusa sistemática de enfrentar lugares, de enfrentar pessoas ou atividades que já sabem que vão desencadear uma ansiedade. Isso gera um isolamento social, né, que é um retraimento. E esse retraimento, ele é progressivo, dessa interação social e redução do ciclo de convivência. E um prejuízo funcional, né, que gera um comprometimento significativo nas atividades diárias, no trabalho e na responsabilidade. Esses comportamentos, embora eles proporcionem de forma imediata, né, um alívio, mas esse é um alívio que a gente pode dizer que é um alívio temporário. Eles vão ficar reforçando sempre aquele ciclo de ansiedade, que impede o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento de forma mais saudável. A gente falou da ansiedade, falou de alguns tipos, a gente falou dos principais sintomas, e a questão da comorbidade, né, e o impacto que isso traz. A gente tem algumas comorbidades, tipo uso de substância, a depressão mais substância, o transtorno depressivo, a ansiedade mais depressão, a ansiedade mais substância, transtorno de ansiedade, tudo isso gera uma comorbidade tripla. Tá? Então, as doenças físicas associadas, então a gente tem forte reação com condições médicas como enxaqueca, asma, síndrome do intestino irritável, doenças cardiovasculares e distúrbios endócrinos, comorbidades psiquiátricas, né? A ansiedade frequentemente, tá? Ela coexiste junto com a depressão.
de 50% a 60% dos casos, transtorno de personalidade e outros transtornos de uso de substância. E qual é a grande questão? É a importância do diagnóstico precoce. A identificação e a intervenção precoce, elas são fundamentais para que a gente consiga evitar complicações e até mesmo a cronicidade dessa ansiedade, tá? Algumas comorbidades médicas comuns, né? A gente vai falar de algumas situações específicas. Doenças cardiovasculares, como hipertensão, doença coronariana, arritmias, elas são mais prevalentes em pacientes com ansiedade. Asma e condições respiratórias, né? Relação bidirecional, né? A ansiedade, ela piora a asma. E vice-versa. A asma, ela piora a ansiedade. Em questão de enxaqueca, né, a frequência aumentada de crises em pacientes ansiosos, condições reumatológicas, né, artrite, fibromialgia, dores crônicas, frequentemente coexistem com a ansiedade. E qual é o impacto dessas comorbidades no prognóstico do tratamento? Então, a gente tem o desafio clínico, que é o diagnóstico mais complexo e o mais demorado, situações, sintomas que eles vão se sobrepor e dificultam a identificação, a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, maior risco de abandono do tratamento, aumento de custos de saúde, tá? Quais são as estratégias para a gente manejar isso? Uma avaliação mais abrangente e sistemática, um tratamento integrado em todas as condições, um monitoramento frequente da evolução, o ajuste das medicações considerando as interações e um suporte psicossocial intensificado. A presença de comorbidades, geralmente indicam um prognóstico, o pior prognóstico, e, consequentemente, uma maior resistência ao tratamento, tornando, assim, essencial que a gente tenha uma abordagem personalizada e uma abordagem integrada para esse indivíduo. As comorbidades associadas aos transtornos de ansiedade, a gente tem, falando do aspecto psicológico, né, do aspecto psiquiátrico, a gente tem a depressão maior, o uso de substâncias, transtornos somáticos, transtornos de personalidade e outros transtornos de ansiedade. A alta taxa de comorbidades, elas ressaltam a necessidade de uma avaliação diagnóstica abrangente e que esse tratamento ele esteja diretamente interligado e considere todas as condições predisponentes do paciente. Quando a gente fala de trazendo uma outra visão, saindo um pouco do DSM, né, trazendo Dalgal Arrondo, ele fala sobre a psicopatologia da ansiedade, ele traz algumas contribuições. Ele fala que ele conceitua a ansiedade como um estado de humor fundamental e sintomas centrados em diversos transtornos psiquiátricos e não apenas nos transtornos de ansiedade propriamente dito. Na abordagem clínica, ele enfatiza a importância de uma avaliação clínica detalhada, considerando o contexto de vida do paciente e suas vivências e os significados subjetivos dos sintomas. E traz como diagnóstico diferencial a necessidade crucial de diferenciar a ansiedade normal de uma ansiedade patológica, né? Para conseguir aí orientar diretamente de forma adequada o tratamento e evitar, no caso, de medicações excessivas. O diagnóstico diferencial, ele vai estar relacionado à exclusão de causas orgânicas, né, que é investigar se não existe nenhuma condição médica, uso de substâncias, principalmente estimulantes, álcool e cafeína. Alguns medicamentos, eles podem agravar a ansiedade. Aí eu disse que até ia falar o meu exemplo, né? Quando eu estava no mestrado, eu tinha uma disciplina muito difícil, né, que ela tem um índice de reprovação de 98% apenas. E, na época, eu não podia, de jeito nenhum, pensar em reprovar. Era uma coisa totalmente fora de cogitação. E aí, o que é que aconteceu? Eu consegui, no mercado negro, né, vamos dizer assim, eu tomava muito energético na época para passar mais tempo estudando. E aí, uma colega minha foi e me deu a bendita Ritalina, né? Eu consegui uma caixa de Ritalina. E ela me disse assim, olha, toma que tu vai conseguir estudar. E aí o interessante, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu disse, como é que eu vou saber a hora de estudar, né, quando eu tomar? Ela fez, olha, tu faz o seguinte, tu toma e tu espera um pouquinho. Na hora que o coração acelerar, que der ataque cardíaco, tu sente e estuda. E assim eu fiz. Foi ótimo.
eu não sei dizer hoje a você se foi diretamente a Ritalina que proporcionou o foco, ou se realmente eu estava muito focada e que, independente da Ritalina ou não, eu passaria. Eu passei na disciplina. Só que, na minha cabeça, o que eu fiz, da mesma forma que eu comecei aleatoriamente a tomar Ritalina, eu parei de tomar Ritalina aleatoriamente do dia para a noite. E eu posso dizer, sinceramente a vocês, que foi, acho que, uma das piores crises de ansiedade que eu já tive na minha vida. Eu digo a todo mundo que é você ir diretamente, literalmente, você vai ao fundo do poço. Então, a substância, naquele momento, e a forma como eu parei, a forma como eu usei, ela trouxe, naquele momento, uma crise de ansiedade. Então, algumas substâncias, elas podem gerar isso sim, tá? A questão do diagnóstico diferencial, a gente também tem que trazer a questão da diferenciação psiquiátrica, né? Que é distinguir o que é um transtorno de ansiedade de qualquer outro quadro psiquiátrico, como depressão, transtorno psicótico, ou até mesmo um transtorno de personalidade, e uma avaliação somática, que é avaliar a presença de sintomas somáticos e sua interpretação pelo paciente. Aqui eu trouxe para vocês, que era para estar na realidade mais na frente, o transtorno de ansiedade da doença, né, que é a questão da hipocondria, né, a pacientes que a gente chama de hipocondríacos. É uma preocupação excessiva e persistente com a possibilidade de ter ou de adquirir uma doença grave, né, baseada em interpretações errôneas em sintomas corporais. Acho que todo mundo já botou algum sintoma lá no Google e pensou que estava quase assinando um atestado de óbito, né? Eu tenho isso, e aí o Google faz, você pode ter câncer, você pode ter isso, você pode ter aquilo outro. Mas tem pessoas que elas têm essa necessidade. Os critérios do DSM, ele diz que é uma preocupação em ter a doença grave, por mais de 6 meses, sintomas somáticos mínimos ou ausentes, ansiedade intensa sobre saúde, comportamento excessivo relacionado à saúde e prejuízo funcional significativo. O manejo terapêutico, ele está ligado justamente na terapia cognitivo-comportamental focada justamente na reestruturação de crenças, né? Sobre a saúde, sobre a doença e a redução de comportamentos de checado. Eu tive um paciente, acompanhei enquanto enfermeira, que ele tinha realmente ele era hipocondríaco, né? Então, se a gente chegasse em qualquer lugar e ele dissesse assim, mas desse 2 espirros, automaticamente ele dizia, caramba, eu já tô gripado, já gripei, já tô sentindo minha garganta ruim, já tá doendo para engolir. E, assim, era uma coisa que chegava a ser absurda. Se alguém chegasse do lado e dissesse, olha, eu tomo isso aqui para dor de cabeça, ele podia não estar com dor de cabeça. Mas ele dizia, caramba, vamos ali na farmácia comprar agora, porque quando eu tiver dor de cabeça, é esse remédio que eu vou tomar, né? Então, é algo relacionado diretamente à saúde. A avaliação clínica no DSM-5, ele fala de entrevista estruturada, né? As escalas e os questionários, e a avaliação da história clínica e da história familiar. O tratamento para os transtornos de ansiedade, a gente segue 3 linhas principais. A psicoterapia, que aí vai girar em torno da terapia cognitivo-comportamental, né, que é considerado padrão ouro, e ela tem uma eficácia comprovada em múltiplos estudos que foram feitos de forma controlada. A farmacoterapia, né, que são medicamentos que vão estar ligados à questão da supressão da serotonina, que são as primeiras escolhas, e são seguidos dos benzodiazepínicos, e a abordagem multidisciplinar, né, que é um tratamento individualizado e integrado, envolvendo psiquiatria, psicólogo e outros profissionais. As estratégias para a psicoterapia, né, a técnica de exposição, né, uma exposição gradual, uma exposição sistemática às situações temidas, permitindo a questão da redução progressiva da ansiedade, né, tratar a hierarquia de medos, exposição em vivos, exposição imaginária e a prevenção da resposta. Habilidade de enfrentamento, né, que é um treinamento com técnicas de relaxamento, respiração diafragmática, e principalmente a gerir esse estresse, né, aí gera um relaxamento muscular progressivo, técnicas de respiração, meditação e resolução de problemas, uma reestruturação cognitiva, que é a identificação e a modificação de pensamentos disfuncionais, crenças
catastróficas, padrões de pensamentos que mantêm a ansiedade. Então, identificação de distorções, questionamentos socráticos, pensamentos alternativos e experimentos comportamentais. A ficha clínica de avaliação para o transtorno de ansiedade, ela precisa ter a parte de identificação, né, a avaliação funcional, né, o nível de sofrimento, qualidade de vida, prejuízo social e familiar, impacto no trabalho, impacto na escola. Algumas escalas que podem ser avaliadas, né, as sintomas de ansiedade, né, quais são os sintomas? São sintomas físicos, são sintomas psicológicos, há um comportamento evitativo, há preocupações, qual é o conteúdo dessa preocupação, qual é a frequência e a duração dessa preocupação. História complementar, né, se já tem antecedentes psiquiátricos pessoais, história familiar, uso de substâncias, condições médicas gerais, tratamento prévio, diagnóstico e o plano. Diagnóstico principal, a gente segue a linha do DSM, diagnóstico diferenciais, comorbidade e um plano terapêutico composto. A terapia cognitivo-comportamental aplicada à ansiedade, ela vai gerar alguns componentes, né? Que é a psicoeducação, que é compreender a ansiedade, o monitoramento, que é o registro de pensamentos e sintomas, a reestruturação cognitiva, que é modificar esses padrões disfuncionais, a exposição, que é enfrentar situações temidas, a prevenção de recaída, que é manter o ganho terapêutico. E foi visto já que o TCC, né, ela tem uma eficácia comprovada. Vários estudos de meta-análise, eles demonstram que as taxas de resposta chegam a ser de 60% a 80% no transtorno de ansiedade, com efeitos duradouros, né, menor riscos de recaída, comparado a tratamentos apenas medicamentosos. A terapia em grupo para ansiedade social, né, o benefício específico é a exposição natural às situações sociais, a aprendizagem com experiência dos pares, desenvolvimento de habilidades sociais, redução de isolamento, né, feedback de um ambiente seguro, a questão do custo e efetividade superior. A estrutura da sessão, ela pode ser gerada em torno da psicoeducação sobre ansiedade social, identificação do pensamento disfuncional, treinamento em habilidades sociais, roleplay, dramatização, exercício de exposição em grupo, tarefas de casa, exposição externa, compartilhamento de sucessos e dificuldades. Né? O que é muito importante, muitas vezes, em terapia em grupo, é você ver que você não está sozinho, né? Quando você começa a sentir alguns sinais e sintomas, você muitas vezes você acha que você é o único, né, naquele quadro ali. Então, quando você começa a escutar outros relatos, outras histórias semelhantes ou muito diferentes da sua, você consegue identificar que você não é um ser que está ali sozinho, mas que tem pessoas que estão passando por situações como você. E isso é uma das coisas que eu sempre vou falar desse documentário, né? Lá no Ouvidores de Vozes, quando o grupo começou, foi justamente isso. Foi justamente partindo desse princípio, né? Quando eles começam a conversar, ele faz escutar que outras pessoas têm a mesma ideia que eu, me faz pensar que eu não sou doido. Então, eu pensei por muito tempo que eu era uma coisa muito ruim. Então, quando eu começo a escutar que outras pessoas têm esse mesmo pensamento, que outras pessoas conseguiram construir vida, que outras pessoas conseguiram ficar bem, é um sinal de que alguma coisa boa pode acontecer. Então, a terapia em grupo, ela é, sim, muito eficiente, tá? A gente vai falar um pouco dos tratamentos farmacológicos, a gente não vai entrar muito em detalhe, tá? A gente só vai falar um pouco sobre cada um. A primeira linha de escolha são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Que são as famosas fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina. Eles têm uma eficácia comprovada, né? Tem um perfil de efeitos colaterais favoráveis e não causam dependência. Já nós temos os benzodiazepínicos, que eles vão ter um uso mais restrito, né? Um uso mais controlado e monitorado, como alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam. Eles são reservados para situações mais agudas ou situações emergenciais, devido ao risco de dependência e de tolerância. E outras opções são alguns medicamentos que a gente pode chamar de ansiolíticos não benzodiazepínicos, antidepressivos,
beta-bloqueadores. Em alguns casos, a gente pode usar, como aqui está falando, né, um beta-bloqueador. Às vezes, o paciente ele só tem um sintoma físico, né, que é o tremor, o ataque cardíaco. E aí, a gente utiliza o próprio propanolol, que é um antiarrítmico, para poder controlar isso, tá? Sobre o tratamento, né, Dalgala Honda, ele fala que o tratamento de transtornos de ansiedade requer não apenas técnica, e essa técnica, apenas técnica terapêutica adequada, mas fundamentalmente uma relação terapêutica sólida, acolhedora e empática. A relação terapêutica, né, ela enfatiza a importância fundamental da relação terapêutica genuína e do acolhimento com base para qualquer intervenção eficaz. Uma abordagem integrada, né, destaca o papel central da psicoterapia e a necessidade de uma abordagem integrada que considere aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Já na questão do uso racional de medicamentos, ele fala que é necessário a gente ter um alerta para esse uso racional de medicamentos, um alerta criterioso, evitando uma medicalização excessiva e garantindo um acompanhamento contínuo. A eficácia do tratamento, né, a gente vai vendo, no verde mais escuro, a gente vai ver a taxa de resposta, e no verde mais claro, a manutenção após um ano. A gente vê que a terapia cognitivo-comportamental, ela é excelente. Depois nós temos os inibidores da recaptação de serotonina. Depois a gente tem seguido a terapia mais a medicação. Depois os benzodiazepínicos e depois a questão da meditação, tá? Então a gente vê que quando o paciente ele segue a ideia do tratamento, muitas vezes esse tratamento ele é eficaz. A prevenção e o manejo no cotidiano, né? A questão da identificação precoce, reconhecer sinais iniciais de ansiedade patológica, mudança no padrão de sono, preocupação excessiva, sintomas físicos e persistentes, evitação de situações, técnica de autocuidado, né, as práticas de meditação, de exercício físico. A gente vai ver um pouquinho mais na frente a questão da importância do exercício físico, né, para tratamento de ansiedade, higiene do sono, alimentação equilibrada, redução da cafeína e de todos os estimulantes. E a educação e a conscientização, né, a psicoeducação sobre ansiedade, tanto para os pacientes quanto para os familiares, para grupo de apoio, materiais informativos, combater esse estigma e a promoção por uma busca por ajuda, né. Algumas técnicas de relaxamento, né, a gente tem a respiração diafragmática, que é a técnica de respiração profunda, uma respiração mais lenta, que ativa o sistema nervoso parasimpático, promovendo a sensação de relaxamento, e a gente pede para praticar de 5 a 10 minutos diariamente. Relaxamento muscular progressivo, né, o tensionamento e o relaxamento da questão sequenciais de grupos musculares, aumentando a consciência corporal e reduzindo a tensão física acumulada. A imaginação guiada, né, que é a visualização de um cenário tranquilo, de um cenário seguro, utilizando todos os sentidos para criar experiência mental e relaxante e reparadora. A importância, como eu disse a vocês, que a gente tinha falado, da rotina de exercício físico e do sono adequado. São dois pontos muito importantes. O exercício físico regular, a atividade física, ela é um tratamento complementar, e um dos tratamentos complementares mais eficazes para reduzir a ansiedade. Ela reduz os níveis de cortisol, aumenta a endorfina e melhora o humor, promove a sensação de controle e de autoeficácia. O recomendado é 150 minutos semanais, né, de atividade física moderada. A higiene do sono, um sono de qualidade, ele é fundamental para uma regulação emocional, né? Estabelecer horários regulares para dormir e para acordar, criar um ambiente escuro, silencioso e confortável. O ideal é que se evitar telas de 1 a 2 horas antes de dormir, né? Isso aí eu preciso fazer, porque eu durmo, meu remédio para o sono é ele, né? Para o sono chegar. E limitar a cafeína após o meio-dia. A ansiedade, ela tem um estigma social muito forte, né? Primeiro, as barreiras para o tratamento é vergonha e o receio de julgamento. Medo de ser visto como fraco, o desconhecimento do tratamento disponível, né? Muitas vezes a gente indica, né, uma pessoa para procurar um psicólogo ou para uma medicação, a primeira coisa que a pessoa diz é, eu não sou doido, eu vou fazer o quê no psicólogo, né? Acesso limitado a serviços especializados,
custo dos tratamentos, crenças culturais negativas sobre saúde mental. Qual o papel do profissional nesse processo, né? Ele tem um papel fundamental para quebrar essas barreiras, né, dos transtornos de ansiedade, tirar esses medos, esses tabus, fornecendo informações corretas, acolhimento e combatendo o preconceito. Um dado importante é que apenas 1 a cada 3 pessoas com transtorno de ansiedade busca tratamento, principalmente devido ao estigma social associado aos problemas de saúde mental. Aqui eu trouxe um quadro para a gente ver, para depois vocês podem ficar só com esse quadro para ficar mais fácil, né, para o dia a dia, que é a comparação dos principais transtornos de ansiedade, né, a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, os sintomas principais, a duração padrão e qual geralmente é a escolha de tratamento, tá? Então, para cada um, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia específica, ansiedade social e agorafobia. Cada um eu trouxe quais são os principais sintomas, de forma bem resumida, tá? A duração e quais são, geralmente, a primeira escolha de tratamento, tá? Os avanços recentes na pesquisa, tem estudos relacionados justamente à neurobiologia da ansiedade, né? Acho que nesse ponto a Alexandre pode falar um pouquinho. A gente estava fazendo um estudo há pouco, e até ele disse assim, eu nunca li o nome de tanto neurotransmissor, né? Justamente isso, os avanços para a compreensão cada vez mais dos circuitos cerebrais, e tentar entender qual é o papel da amígdala, qual é o papel do hipocampo, do córtex pré-frontal, do neurotransmissor da serotonina, da GABA, da noradrenalina, novas abordagens terapêuticas, né, o uso de realidade virtual para exposição controlada, neuromodulação, terapias digitais baseadas em aplicativos, ketamina em casos refratários, né, mas isso é uma outra discussão, a gente acha que a gente teria que depois ter um momento só para discutir o uso da ketamina, e fatores genéticos e ambientais, né. Os estudos, eles alegam que a hereditariedade, né, de 30% a 40%, a gente tem ali a questão da epigenética, a interação entre o gene e o ambiente, biomarcadores com predição e respostas terapêuticas. Por fim, a experiência, a ansiedade, ela é uma experiência humana universal e adaptativa. Mas quando ela ultrapassa esses limites saudáveis, né, ela se transforma em um transtorno incapacitante. Como critério, o DSM ele oferece critérios claros, né, critérios precisos, baseados em evidência para identificação e classificação desse transtorno de ansiedade. Já Dalgal Rondo, ele enriquece nessa abordagem uma visão clínica humanizada, né, a psicopatologia aprofundada e ênfase no contexto do paciente. O diagnóstico preciso e o tratamento adequado, ele pode transformar vida, né? O olhar humano e a escuta qualificada são tão importantes quanto o conhecimento técnico. A ansiedade, ela pode ser enfrentada com conhecimento científico, empatia genuína e esperança. E só para a gente fechar, a ansiedade, ela é um estado de humor desconfortável e, quando excessivo, exige atenção clínica. Quando eu li essa frase no livro, desde semana passada, eu acho que o meu livro está todo riscado, porque quando eu li essa frase, eu marquei ela, passei depois o lápis em cima novamente, porque eu acho que é a melhor definição, uma das melhores definições que a gente tem para ansiedade. Ela é um estado de humor desconfortável. E quando isso se torna o excesso, né, ele exige uma atenção clínica de fato. Então, é isso. Deixa eu voltar para vocês. Se as meninas vão abrir para dúvidas, se vocês tiverem, podem ir falando, tá? Isso, gente. Quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, tá certo? E eu quero agradecer a professora também, que, ó, que aula maravilhosa. As suas aulas, você faz uma aula bem completa, assim. Então, assim, é maravilhoso assistir sua aula, professora. A Lorena levantou a mão, pode perguntar, Lorena. Acho que alguém tinha falado, acho que a Alexandre falou. Quem quiser falar, podem ir falando, viu? Lorena vai colocar no chat aqui. Tá. Pode falar, Lorena. Eu acho que a Alexandre tinha perguntado aqui
Alguém falou, a psicopedagoga Priscila, botou assim, eu sempre tive medo de bicho, qualquer um. Até hoje eu não consigo tocar em nenhum sequer. Realmente, o medo essa questão da exposição de bicho, geralmente, há muito tempo atrás, quando eu comecei na psicoterapia, o que eu falei da história da Laúça, né, que é real até hoje, mas hoje é totalmente controlável, hoje eu consigo até ver no meio da rua de boas. Mas o psicólogo ele me perguntou muito, você não lembra de nenhum fato que tenha acontecido, que tenha lhe causado esse medo, né? Alguma sensação, alguma coisa que você viu, alguma coisa assim. E eu não consigo lembrar, eu só lembro que desde sempre eu tenho esse receio, né? Esse medo. Eu consigo entender que é uma pessoa fantasiada, eu consigo entender que são meninos que estão tocando no meio da rua, mas é uma sensação que realmente consome. E acredito que seja da mesma forma quando é essa questão dos animais, né? Manu fez, a Ritalina não é para qualquer um. Não recomendo. Eu paguei a mesma disciplina agora no doutorado, aí a minha colega perguntou, quer Ritalina? Eu falei, Deus me livre. Deus me defenda. Nunca, jamais, nunca mais. Não quero conversa com ela sem diagnóstico correto, não. E aí a gente vai vendo, né, o quanto é essa história de que todo mundo é um pouco hipocondríaco. Por quê? Todo mundo já passou pela história de que, assim, caramba, eu tô sem dormir. Aí alguém chega do lado da gente e fala assim, rapaz, eu tô tomando isso aqui para dormir, é tão bonzinho, é natural. Aí a pessoa faz assim, eita, me dá que eu vou tomar também. A gente faz isso desde que o mundo é mundo. A gente fazia isso com dieta, né? Menina, fui para a nutricionista, eu vou perder 10 quilos. Me dá a tua dieta? E a gente não para pensar que a ideia da dieta ali, ela é uma dieta padronizada para aquele indivíduo, né? Ela não é padronizada para todo mundo. Se fosse assim, um nutricionista, ele descobria uma dieta maravilhosa e prescrevia para todo mundo e estava todo mundo magro. Da mesma forma, um psiquiatra, ele dizia, olha, vou me juntar com um laboratório farmacêutico, vou desenvolver tal remédio, e para tratar a ansiedade vai ser só esse, para tratar a depressão vai ser só esse, né? Então, assim, a grande questão é justamente essa. Alexandre perguntou qual era a diferença para a diferença dos efeitos dos medicamentos que eles induzem a recaptação da serotonina, né? A diferença para o transtorno de ansiedade e a diferença para o transtorno, um transtorno depressivo. A grande questão está ligada lá, a gente vai ter que voltar lá para a ideia de neurônio, liberando na sinapse lá, né, liberando a serotonina. E aí, um está ligado à captação da serotonina, né, captar essa serotonina de forma eficiente, ter neurotransmissor para captar, e a outra está ligada diretamente, no caso da ansiedade, na produção dessa serotonina. Então, posso dizer que um vai estar ligado a aumentar essa produção da serotonina, e o outro está ligado a aumentar os neurotransmissores para poder recaptar essa serotonina, tá? A ideia, basicamente, de farmacodinâmica desse processo é basicamente esse. Tem mais detalhes, eu tenho um mapa mental que fala muito bem sobre isso, eu posso botar lá no grupo para todo mundo ter acesso, né, e a gente coloca no Drive, porque ele vai falar justamente das ações diretamente voltadas para cada uma das situações, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, falei qual a diferença, mas eu queria saber melhor sobre transtorno de ansiedade generalizada. Você falou. O que é que acontece? Uma crise ansiosa, ela pode ter um gatilho. Tipo, eu tenho uma situação em que eu não quero falar com determinada pessoa, né? E eu vou ser obrigada a falar com tal pessoa. Ou eu não gosto, um exemplo clássico, eu não gosto de fulano, mas aí, de repente, começa alguém a conversar sobre fulano aqui perto de mim, começa a conversar, e aquilo me lembra tudo de mal que fulano me fez. Isso é um gatilho muito bem definido. Aqui eu estou falando sobre fulano e fulano me fez mal. A crise de ansiedade generalizada, ela não tem uma causa. Ela não tem uma coisa. De repente, você às vezes está trabalhando, de repente seu coração aperta, lhe toma o ar e você fica, vai acontecer alguma coisa ruim. Você não sabe o que é. Você não sabe em qual área da sua vida vai ser. Mas você fica com a sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. Aí você começa a se preparar. Você faz, será que meus filhos estão bem? Será que eu vou ser demitida? Tipo, já ouviram a frase, as pessoas acham que é muita curiosidade, não é. Alguém chega para você e diz assim, eu tenho alguma coisa para falar com você, mas depois eu falo.
Isso gera um gatilho no momento. Você vai ter uma crise de ansiedade naquele momento. Se você for como eu, você vai pensar em pelo menos 6 possibilidades de assunto daquela pessoa com você. E todos os 6 vão ser coisas ruins. Você não quer pensar, eita, me chamou para me dar um presente. Não. Você vai pensar, falaram alguma coisa, contaram algo, fizeram algo. Você vai sempre pensar em algo muito ruim para agregar a história. E às vezes a pessoa só vai dizer assim, menina, eu queria saber se tu pode me emprestar teu biquíni no domingo. Só que você criou todo mundo, você sofreu por uma coisa que nem existiu. E isso existe muito na ansiedade. Todos os estudos que você vai pegar, todos os artigos que você pega sobre ansiedade, ele vai dizer o seguinte, pacientes ansiosos são pacientes que sofrem absurdamente. Porque são pacientes que eles vão sofrer por coisas que nem vão existir. Mas eles já sofrem. Ele antecipa um sofrimento. Então, eu preciso, para uma crise de ansiedade, no momento, eu preciso ter uma causa clara. Tipo, a gente está conversando aqui e alguém lembra de uma traição. Ou alguém começa a conversar sobre traição e você foi traída. Naquele momento, você tem aquela lembrança daquela sensação ruim. Aquilo é uma causa clara, né? Por exemplo, por muito tempo foi associada a ideia de ansiedade com estresse pós-traumático, né? Por quê? Porque o estresse pós-traumático, quando você tinha a lembrança do episódio, você desencadeava uma crise de ansiedade. Então, ela tinha que ter uma causa clara. Já para a ansiedade generalizada, não precisa ter uma causa clara. Eu estava, por exemplo, um dia desses, na calçadinha ali com os meus filhos, e me sentei, os meus meninos estavam brincando, e eu comecei a olhar para o outro lado da rua, aleatoriamente. E aí, de repente, eu vi um rapaz saindo com uma calça social, uma blusa branca social. De repente, ele se senta no chão da esquina do prédio e ele começa a respirar mais forte, né? E aí, eu fiquei olhando para ele do outro lado e ele faz um sinal para eu ir do outro lado. E aí, eu fui lá do outro lado. Aí, eu posso ajudar o senhor? O que está acontecendo? Tudo mais. Aí, ele fez, não sei, eu vinha saindo da casa de apoio do meu trabalho, eu trabalho num restaurante e tal aqui, e de repente me deu um aperto no meu peito e me faltou o ar, tudo mais, e aí ele começou a respirar cada vez mais forte. Aconteceu alguma coisa, e fez acontecer. Foram 3 pessoas demitidas no meu trabalho hoje, a gente não sabe quem vai ser os próximos. Então, aquilo era uma crise de ansiedade no momento, tinha uma causa específica, né? Então, uma crise generalizada seria ele, em uma outra situação, pensar, e se eu for demitido? Como é que eu vou criar meus filhos? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou arrumar um outro emprego? Então, é pensar num todo, sem uma causa aparente, tá? Deixa eu ver, professora. Mas se ocorre várias crises de ansiedade por causas claras, de maneira recorrente, pode virar um ataque de pânico? Sim, pode virar. Geralmente já é um ataque de pânico, tá? Já é o pânico. E o pânico, ele é... Agora, a diferença da ansiedade para o pânico é que ele é momentâneo. O pânico, ele é naquele momento. Você tem a crise de pânico, você vai se recuperar. Você fica com medo de ter outras crises de pânico. É porque são sintomas tão semelhantes, né? Eles ficam ali tão coladinhos que muitas vezes esse diagnóstico ele termina sendo um diagnóstico até um pouco mais difícil, justamente por causa disso, porque são situações muito parecidas, são situações muito semelhantes, e que aí termina gerando essa questão de confusão realmente no diagnóstico. Acho que já pode falar, Natália. Oi, é porque quando eu levantei a mão, travou. Mas agora tá todo mundo escutando? Tá, né? Pronto. É porque, assim, eu estava pensando, por exemplo, você falou sobre o seu exemplo, que você tem uma fobia controlada de alaúça. Aí, no caso, por exemplo, essa sua fobia já está bem controlada, você já consegue ver uma alaúça e, sabe, não acontece mais nada e tudo mais, mas vamos dizer que exista um evento X que ocorreu, que você teve alguma situação, talvez uma falta de ar, alguma coisa assim, sabe? A gente ainda pode definir que isso seja uma fobia? Sim. Ela hoje está controlada, pontual. mas há um tempo atrás, para quem trabalha no Estado vai entender bem. Quem trabalha no Estado, quando é época de eleição, é o fim do mundo, né? A gente tem que ir trabalhar para eleger o político. E aí, numa dessas
dessas, teoricamente, festividades, né? Eu fui e eu não esperava que o ambiente ia ser muito fechado. Foi um clube, era ali no Clube Cabo Branco, nada tão pequeno, mas tinha tanta gente que o ambiente estava fechado. E, de repente, eles queriam fazer zoada, trouxeram uma laúça para o meio do povo. Naquele momento, mesmo sendo algo que eu tinha controlado há bastante tempo, naquele momento eu tive uma crise relacionada a isso. A questão da falta de ar, a questão da sensação de pânico, a sensação de taquicardia, a sensação de medo, de fato, né, que eu tive que, hoje, eu digo a todo mundo, que aí é trabalhar muito dentro da psicologia. Eu digo que hoje a minha ansiedade, eu controlo ela e não ela me controla. Tanto que tem dias que eu digo assim, olha, querida, hoje aqui fora já está o caos, não dá para lidar com você ainda por cima hoje, nesse caos que está aqui fora. Então, é muito de conhecimento. E isso você só consegue através da ajuda de vocês. Eu digo que não tem profissional até mais eficiente do que o psiquiatra nesse ponto, é vocês. Se vocês fazem um trabalho efetivo realmente com o paciente, ele passa a se reconhecer, e ele passa a ser o seu principal mediador de tratamento. Então, quando ele consegue entender isso, ele consegue realmente lidar de forma efetiva com a patologia em si, com a patologia não, com o transtorno em si. Mas, uma vez controlada, não quer dizer que em nenhum momento ela vá descontrolar. Ela pode descontrolar, sim, e voltar, ou regredir tudo, ou ter uma recidiva, né? Ou ser um episódio isolado. A Alexandre perguntou aqui por que... alguém falou aqui primeiro antes. Deixa eu ver aqui. Antônio falou, porque eu tenho uma crise de ansiedade muito grande antes de apresentar seminário. O que é que acontece? Nosso corpo está sempre preparado para duas situações. É nosso sistema nervoso autônomo, a gente não controla. É uma sensação de estresse, né? Sempre preparar nosso corpo para uma situação de resposta imediata. E o outro é para uma sensação de relaxamento. Quando a gente vai falar de sistema nervoso parasimpático, ele é o que vai nos dar essa sensação de relaxamento, a sensação de tranquilidade. Já o sistema nervoso simpático, ele vai nos preparar sempre para algo que está fora do padrão normal do nosso corpo. Então, você que não tem o hábito de falar em público, né? Você que não tem o hábito de estar conversando com as pessoas, de estar expondo ali, você tem a sensação de que você vai ser julgado, ou de que você vai ser recriminado, ou de que você vai falar alguma coisa errada, algo assim. E isso, o nosso sistema nervoso, ele entende como uma situação de estresse. E aí a gente tem uma descarga de adrenalina. Aí com isso a gente tem taquicardia, a gente tem aquela sensação de frio na barriga, a gente tem tremores. Isso também acontece quando, por exemplo, a gente encontra, eu digo sempre, quando a gente encontra o banho-maria, né, pela primeira vez. Quando a gente começa a encontrar, se envolver em um relacionamento, a gente também tem essa sensação. Só que a gente não fica com essa sensação pro resto da vida, né? Por quê? Porque nosso corpo, ele entra no processo de entender que aquele indivíduo que está ali, né, as sensações que a gente sente em relação àquele indivíduo é normal. Por exemplo, nas minhas primeiras aulas, eu tinha totalmente isso. Eu ficava nervosa, mesmo já dando aula, ficava nervosa, ficava com a sensação de como é que ia ser recebida pela turma, de que se eu ia falar alguma coisa, se os alunos iam questionar, se o que os alunos perguntarem eu ia saber responder. Então, você fica com essa sensação, mas isso é adaptativo. Isso é normal. São poucas as pessoas que têm uma autoconfiança tão grande e dizem assim, não, nada me abala, né? Mas isso é normal. A gente vai para uma entrevista de emprego. Por exemplo, eu tenho certeza que se vocês estão na sala e de repente Sócrates diz assim, a reitora está chamando você na sala, você já vem pensando alguma coisa de estranho está acontecendo, né? Um nervosismo que vai acontecer ali. Isso é fisiológico. O problema é quando isso sai do fisiológico para ser patológico. Então, vai chegar num momento em que você vai chegar para apresentar, por exemplo, vocês vão apresentar TCC. Isso termina gerando esse medo, essa angústia, o medo da reprovação, mas isso é adaptativo, tá? Depois vocês apresentam, você fala assim, me apresentava mais 10, pode botar 10 aí que eu apresento. Porque você vai ver que não é aquele medo que você tinha inicialmente. Aí a Alexandre perguntou aqui, por que os benzodiazepínicos atuam rapidamente na ansiedade? Pois é, enquanto os de recaptação de serotonina demoram semanas para mostrar efeito clínico. Os benzodiazepínicos, eles já estão dizendo, né, a questão do nome, o nome, ele vai ter um efeito, eles são medicações para efeitos de urgência.
Na realidade, ninguém era para tomar Rivotril pro resto da vida. O Rivotril, os benzodiazepínicos, na realidade, eu falo do Rivotril, que é o mais comum, que é o clonazepam, eles são medicações para tirar o paciente da crise. Ele é uma medicação de resgate. A gente chama porque ele tem um efeito imediato. A ação dele, a farmacodinâmica dele é mais rápida. Então, aí tende é como se fosse a equiparar o sistema nervoso parasimpático, né? E para dar aquela sensação de relaxamento. Então, ele vai ter um efeito imediato. Mas ele não é uma medicação que ele vai tratar. Ele não vai tratar. Benzodiazepínico não trata absolutamente nada. Eles não servem para tratar. A grande questão, e um grande que está relacionado das medicações que elas demoram, é porque a gente tem nossa cabecinha, ela funciona da seguinte maneira. A gente acha que vai ser tomar um remédio para ansiedade, vai ser a mesma coisa de tomar uma dipirona. Tomou uma dipirona, 40 minutos, a dor de cabeça passou. Pronto, tô bom da dor de cabeça. A grande questão de quando você vai tomar uma medicação relacionada à recaptação de serotonina, tem pacientes que demoram de 3 a 4 semanas para apresentar efeito. Aí ele faz o quê? Não, esse remédio não presta não, eu estou sentindo as mesmas coisas. Algumas medicações, elas até exageram os sintomas. Elas precisam exacerbar os sintomas para depois ela conseguir controlar. Aí a pessoa diz logo, não, isso não presta não. Vou tomar um remédio que me apague. Essa é a grande questão dos benzodiazepínicos. É a ideia de que está ligada a algo a apagar. Aí seu colega coloca um embaixo da língua toda vez, o que é que vai acontecer? O embaixo da língua é 0,25, que é o sublingual. Aí depois vai chegar no momento em que o corpo dele, com 0,25, não vai fazer nada. Aí ele vai dizer, eu preciso de mais. Aí ele aumenta para 0,5. Depois ele aumenta para 2. O clonazepam, ele é uma das medicações que mais causam dependência. E ele é uma dependência de grandiosidade. Por que de grandiosidade? Ele aumenta e ele quer mais. Ele pede mais e ele vai pedindo mais. Para vocês terem noção, eu tenho o limite máximo do clonazepam dia, são 4 miligramas, que seria um comprimido de 2 pela manhã e um comprimido de 2 à noite. Eu tenho um paciente que toma 5 comprimidos dia. E a gente já tentou de tudo. O psiquiatra já tentou virar de cabeça para baixo para a gente conseguir fazer o desmame e não consegue, por causa do alto índice de dependência. Então, é uma das medicações que tá, e aí tá vivo, vivíssimo. E o pior, que eu tomar meia banda de Rivotril, eu durmo uns 3 dias. Ele toma uns 5, no outro dia de manhã ele faz, bom dia, doutora Manuela. Eu digo, meu amigo, não é possível, não. Não é possível que você esteja acordado, não. Eu me pergunto como ele consegue, e não faz mais absolutamente nada. Só que a grande questão é, não consegue mais o efeito máximo, mas ele se tira, ele vai começar a apresentar sinais de abstinência. E é uma das drogas mais difíceis de tirar. É o bendito Rivotril. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? As miligramas de medicação Pronto, são Alexandre proporcionais. colocou uma dúvida aqui. As miligramas são proporcionais de acordo com o transtorno, né? Então, tem pacientes que, por exemplo, os de recaptação da serotonina, né? Fluoxetina, metiltriptilina, serotonina. Geralmente, um ao dia, quando é um paciente que está com uma crise de ansiedade que consiga fazer controlado, geralmente um ao dia resolve. Mas tem pacientes que tem que aumentar, tem pacientes que tem que tomar dosagem dobrada, dosagem tripla, para poder estabilizar. Porque a grande questão das medicações é estabilizar. Depois que estabiliza o paciente, aí vê se vai continuar com a dosagem alta ou se vai tentar reduzir. Também vai depender da farmacodinâmica e da farmacocinética, né? Cada remédio, ele tem uma forma de agir no nosso corpo, né? A farmacodinâmica, ele vai dizer para que ele foi feito, né? Eu fui feito para tratar isso. A farmacocinética, ele vai dizer como ele vai repercutir isso no seu corpo. Como isso vai ser repercutido por você. Tanto que a gente não tem uma droga só de recaptação de serotonina. Por quê? Porque vai ter repercussões diferentes. Outro exemplo clássico, se você pegar um livro de farmacologia,
Você chegar na parte de anticoncepcional, eu acho que tem umas 6 a 8 páginas só de nome de anticoncepcional. Por que tem isso, né? Porque um anticoncepcional ele não é um só. É porque os próprios estudos, eles mostram que as mulheres, elas são diferentes. Então, tem mulheres que vão repercutir muito bem a uma dosagem alta de hormônio, e vai ter mulheres que vai repercutir muito mal a uma dosagem alta, precisa de uma dosagem mais baixa, mas precisa de uma dosagem mais baixa que seja segura. Essa é a grande questão, é entender a segurança do remédio, né? E a segurança para aquele indivíduo. Por isso eu falo tanto que o tratamento, o atendimento, o diagnóstico, tudo ele tem que ser individual, porque eu preciso levar em consideração aquele indivíduo, né? Então, vai ter medicações que tendem a engordar, vai ter medicações que tendem a baixar a libido, vai ter... Então, eu tenho que ver, se você pegar, eu sigo um Instagram que ele fala só sobre medicações. Aí, você vai vendo lá e você vai abrindo os comentários ele vai e faz sobre uma determinada medicação, sobre sertralina. Aí você vai vendo lá, pessoas, é o melhor remédio do mundo. Aí vai ter outros que vão estar lá dizendo, menino, não me dê de jeito nenhum. Então, o tratamento ele é muito individual, vai muito de como o organismo da pessoa vai se comportar aquela droga. Pessoal, alguém tem perguntas? Ó, o pessoal está falando que por aqui está tudo certo, que amam a aula. Foi ótimo. E realmente, professora, você arrasou, viu? É maravilhoso sua aula. Se ninguém mais tiver perguntas, a gente já vai se encaminhando para o sorteio. Tudo certo, pessoal? Pronto, vou fazer agora o sorteio, tá certo? Manu, se você quiser, já pode parar a gravação.